Isso eu tenho certeza. Vou ligar ali atrás. Liga a tomada, Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta manhã. Como eu percebi que a igreja está muito entusiasmada hoje, está muito entusiasta, muito animada, eu vou sugerir então que você compartilhe esse entusiasmo com quem está do seu lado, dê um abraço apertado, dê um cheiro se a amizade permitir, se a relação permitir. Mas faça um amigo nesta manhã, procure alguém que você não conhece, fale com alguém que você não conhece nesta manhã. E esse movimento santo faz um bem tremendo para a alma da gente. Preste atenção, fale com alguém que você não conhece ainda. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Podes assentar, queridos. Obrigado. Um irmão na escola bíblica dominical esqueceu a chave de um Peugeot. Então dê uma olhadinha se a sua chave está com você. Se até o final do culto o dono do Peugeot não aparecer, eu vou colocar como patrimônio da igreja. Tá certo? Então, se você perdeu a sua chave, nos procure no final do culto. Outro sim, o reverendo Rubi vai fazer algumas comunicações. E eu quero, em nome de José Carlos, ele está pedindo perdão à igreja. Ele se formou, concluiu o curso em assistência social faz alguns dias, e os convites não ficaram prontos em tempo, razão porque ele não os trouxe, não o enviou para a igreja. A cerimônia já aconteceu, mas ele está agradecendo à igreja, os irmãos que oraram e aqueles que tiveram condição de participar, ao tempo em que ele pede perdão à igreja por não ter comunicado no momento hábil. Reverendo Rubi. Graça e paz, queridos.
Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar de 4 eventos que a igreja estará realizando nos próximos dias. Hoje eu vou falar dos 4. Depois vou estar falando individualmente, o pastor da igreja, de cada evento mais detalhadamente. Mas o próximo evento que nós vamos estar realizando aqui na igreja é nossa jornada de oração, 7 dias. Começa na próxima quinta-feira. Tem sido uma experiência fantástica, muito prazerosa. O fato de estarmos juntos aqui a cada manhã, orando, intercedendo, clamando àquele que pode todas as coisas, por aqueles que estão enfrentando dificuldades. Tem sido uma experiência fantástica, milagres temos percebido, e a gente percebe também que muita gente da nossa igreja não tem participado. Então é um desafio. 6 horas da manhã estar aqui, 7 horas até 7, normalmente a gente termina 10 para as 7, então será a última reunião de 7 dias de oração que a nossa igreja realiza. Então você está convidado para quinta-feira pela manhã estar aqui. O outro evento que acontecerá logo em seguida será a nossa reunião de casais. O Ministério de Família vai estar criando essa nova ferramenta para ajudar as famílias, aos casais, não é? Porque afinal de contas todos nós precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus para a gente viver melhor. Ninguém vive melhor sem conhecimento. Na ignorância a gente peca, a gente erra, a gente comete equívocos, mas quando a gente busca o conhecimento em todas as áreas da nossa vida, com certeza absoluta, isso nos levará a uma vida melhor. Então nós estamos inaugurando no próximo dia 3 de outubro esta nova ferramenta para ajudar os casais, as famílias, e eu quero convidar todos os casais da igreja de forma muito especial para estarmos aqui no dia 3 às 19h30. Nós teremos um tema bastante interessante que atinge por inteiro a todos nós casados, que é a sexualidade, e nós estamos trazendo o Dr. João Correia, que vai ser o palestrante. O pastor Pedro também, que é pós-graduado nessa área, vai estar mediando essa discussão. Não é um culto, não será um culto, uma coisa assim bem cheia de formalidades, mas é algo bem formal. Nós vamos fazer aqui no templo, arrumar o templo com mesas e cadeiras. A gente vai então discutir esse tema para, afinal de contas, buscarmos assim melhorar na nossa sexualidade. Então não deixe de vir, convide. Nós temos alguns convites. Convide seus parentes, amigos que são casados, todas as pessoas que são casadas, tragam, porque a gente está preparando uma festa, um momento muito especial na vida dos nossos casais. Dia 3 de outubro, agende essa data, às 19h30, é um sábado à noite, às 19h30, não é? Outro evento que a igreja está se preparando para realizar é a nossa 16ª jornada de 40 dias de oração. Muita gente na rua tem me procurado: pastor, quando é que começa? Como é que estão os preparativos para começar? Tem muita expectativa, porque na verdade essa jornada de oração tem feito diferença não somente na vida da igreja, mas na vida da nossa comunidade. As famílias têm sido alcançadas, famílias têm sido melhoradas, restauradas através da nossa oração. Então vocês não imaginam o que Deus tem feito através da iniciativa desta igreja em promover essa jornada de 40 dias de oração. Então orem, prepare-se espiritualmente para no dia 22 de outubro estarmos aqui começando 40 dias de jejum e oração. Toda a programação, todos os detalhes que a gente pode imaginar já estão sendo considerados, trabalhados para que tudo Deus possa abençoar e o nome de Deus possa ser glorificado. Então só depende de você. Convide, venha, não é? Passe esses momentos, alguns minutos, 50 minutos na presença do Senhor, que afinal de contas todos nós cremos no poder da oração. Diga comigo: eu creio no poder da oração. Diga: eu creio no poder da comunhão. Diga comigo: eu creio no poder de Deus.
Então venha, que Deus vai realizar maravilha. Eu tenho dito para o pastor Pedro o seguinte, e para todos que têm participado dessas reuniões: a gente pode até não alcançar os milagres que estamos buscando, mas temos sido assim edificados de uma forma tremenda pela palavra. Aquela palavra que vem assim do coração de Deus para o coração dos pastores, aquela palavra sem formalidade, bem natural. Bem, a gente tem sido, na verdade, nós temos sido muito bem preparados para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia em família. Então não perca, você crescerá, você estará no mínimo mais bem preparado para enfrentar as dificuldades na vida familiar. O outro evento que a gente está preparando, que é também uma marca da nossa igreja, é o casamento coletivo, que ocorrerá em dezembro, dia 12 de dezembro. Nós já temos aí uns 5 ou 6 casais que vão participar desse casamento. Eu quero dizer para você o seguinte: se você está vivendo uma vida irregular, ainda está junto, não oficializou seu casamento, me procure, participe do casamento coletivo, porque o casamento coletivo tem uma grande vantagem: você participa como se estivesse realizando o seu casamento individualmente, participando do casamento individualmente, assim, bem a sós, e é um casamento, é uma oportunidade que você não vai gastar um centavo, é tudo 0,800, desde os documentos que a gente tem que dar na entrada no fórum, que você paga 300 e alguma coisa, o juiz da vara de família isenta, dispensa essa taxa, a gente faz o bolo, né, para os convidados, tudo. Então tudo é preparado para que você tenha realmente uma festa muito linda, muito bonita. E essa atividade que a igreja promove, esse evento, não está restrita à igreja. Pode ser qualquer pessoa do povo, porque a nossa igreja, o objetivo da nossa igreja, nós estamos plantados aqui nesta localidade para abençoar, amém? Então todos que quiserem participar serão muito bem recebidos, porque nós estamos aqui para abençoar. Haja vista, vocês já presenciaram aqui, irmãos das igrejas outras, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas têm participado. Já casamos aqui pastores da Assembleia de Deus que não tinham casamento regularizado, já participaram. Então nós estamos aqui para abençoar. Se você conhece alguém que está vivendo na ilegalidade social, na ilegalidade espiritual, traga essa pessoa, o nome dessas pessoas, e nós vamos inseri-las nesta programação, que é uma programação muito abençoadora. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Muito obrigado. Irmão, só corrigindo um negócio que o Rubi falou aqui no entusiasmo, até soprei para ele disse assim: já casamos aqui pastores da Assembleia de Deus com um casamento irregular. Não foi bem isso não, o homem era viúvo, casou com uma outra pessoa. O cabo não estava vivendo irregular não, viu? Ele era viúvo e casou-se com uma outra pessoa, e nós realizamos o casamento dele aqui. Deixa eu pedir a Gisele, fique de pé, Gisele, por favor. Gisele, essa moça bonita, ela vem de lá de Ubatã, é ovelha do pastor José Carlos, faz parte da juventude. Eu queria que os nossos jovens, melhor dizendo, que as nossas jovens abraçassem a Gisele e os nossos jovens acolhessem Gisele aqui ao nosso meio, não é, Clébia? Assim não é melhor? Então, Gisele, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Gisele é dentista, trabalha ainda lá em Ubatã, mas está se transferindo para cá, está construindo aqui e está vindo para frequentar a nossa igreja. Seja muito bem-vinda, é bom recebê-la entre nós. E quero aproveitar para conhecer os outros que nos visitam. Eu vejo daqui algumas faces novas, brilhantes, bonitas. Eu quero conhecer os nossos visitantes. Isso, fique de pé. Até quem fez assim que não ia ficar de pé, fique de pé. Olha que bom que nós estamos recebendo tantos aqui entre nós nesta manhã. Sejam todos e todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos saudar os nossos visitantes? Você está aí perto? Faça aí as honras da casa e acolha o nosso visitante entre nós, porque nós o recebemos nesta manhã com muita alegria. No tema desta manhã, nós estamos juntos com o Ministério Esdras.
nós estamos celebrando os 13 anos de ministérios com surdos aqui nesta igreja. A gente só consegue dimensionar, e eu me lembro de um exercício que eu não me recordo quem foi que produziu na igreja, mas eu me lembro que uma vez alguém falando sobre o ministério de surdo, pediu que as pessoas, Esdras, eu falei o quê? Eu falei Débora, foi? Não, Débora foi ontem. Que ela fez o quê? Não, foi um outro exercício, que não sei se foi esse, que ela falou em linguagem de sinais, foi isso? Falou em linguagem de sinais e perguntou o que é que ela tinha falado e ninguém entendeu. Aí ela disse, é assim que a coisa acontece com os não ouvintes. E deu uma noção clara para as pessoas, nem me lembrava que tinha sido Débora, obrigado, querido. E deu uma noção clara. Eu tenho um irmão que não é ouvinte e vejo a luta aqui lá em casa. Alguns lá de casa conseguem falar natural e completamente com ele, mas alguns outros não. E a gente dá graças a Deus pela visão missionária que há 13 anos atrás tocou o coração de alguns irmãos da nossa igreja. Eles aprenderam a linguagem de sinais. Ao longo dos anos, muitos já passaram por este grupo, muitos foram para outros lugares, outras cidades. De vez em quando, eles retornam aqui, como na semana passada ou a semana retrasada, nós tivemos Renato aqui entre nós e ficamos muito felizes, meus irmãos, pelos 13 anos. O Jean, este mês nos procurou e o desejo dele é de ampliar o trabalho que este grupo faz e quer deixar de ser apenas um grupo, apenas uma divisão, e quer se tornar um ministério com uma gama ampla de atividades de evangelização, de apoio às famílias, de assistências, de cursos, a fim de que muitas outras pessoas possam ouvir, e aí você põe um aspas, possa ouvir das grandezas do nosso Deus. Então hoje, nesta manhã, a ênfase é esta visão missionária, é esta sensibilidade à voz do Espírito Santo para poder lidar com um grupo que precisa ouvir das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos acompanhar Carla no momento de adoração ao Senhor e logo em seguida os nossos irmãos darão continuidade ao nosso culto. Nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram orando pela nossa saúde. Semana passada eu tive uma indisposição e aí durante todo o dia eu não pude estar aqui. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando, aqueles que ligaram para mim. Hoje eu estou bem melhor e já posso estar aqui abraçando cada um dos irmãos. O pastor Rubem falou e nós ficamos entusiasmados com as atividades várias que a igreja tem, inclusive voltadas para a família. E à noite nós teremos maiores informações a respeito do encontro de casais, que também alcançará, o encontro alcançará também muitas famílias. E à noite nós teremos a oportunidade de obter essas informações maiores, que o encontro de casais que acontecerá no final do mês de outubro. Agora nós vamos colocar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, porque a irmã Carla, que estava programada, está cantando hoje pela manhã, ela não pôde estar conosco, portanto ela não estará louvando a Deus nesta manhã e o fará em outra oportunidade. Agora nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e logo depois nós teremos um momento de cântico, de adoração ao nosso Deus. A leitura está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, bem como em Timóteo. E a palavra de Deus diz o seguinte: porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tornarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A este Deus estaremos rendendo graças e louvores nesse instante.
Mais uma vez o Ministério Redenção saúda a todos com a graça e a paz do Senhor. Que nesta manhã maravilhosa possamos convidar o nosso Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos louvar e engrandecer o teu santo nome. Você pode louvar com suas palmas. Adorando ao nosso Deus e dizendo que Ele é grande, que Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Grande é o Senhor e muito
está presente neste lugar e com essa certeza retorne ao seu lugar, amém? Nós teremos agora a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Teremos a oportunidade de, de uma forma mais direta, financeiramente, estarmos contribuindo para a expansão de Deus aqui na terra. Teremos agora um instrumental, portanto, e estaremos trazendo ao altar do Senhor dízimos e ofertas. Estaremos orando nesse instante e teremos a participação da irmã Kátia. Como os irmãos sabem, a irmã Kátia ela é surda, por isso teremos a participação do irmão Shalom, que estará fazendo a interpretação da oração da irmã Kátia, para que todos nós possamos estar acompanhando esse momento de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas que foram trazidos ao altar. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui junto, pelas nossas vidas. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, faz a Tua vontade na nossa vida. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos coragem à Igreja Batista Lindinópolis. Nós queremos agradecer, Santo Deus. Nós queremos estar por essa oportunidade de Te adorar e trazer os dízimos e ofertas no Teu altar. Abençoa a vida do pastor Pedro, Senhor. Abençoa a vida de todos que estão aqui. Nós queremos Te agradecer por tudo. Obrigado pelo Teu poder neste mundo. E que o Santo Deus esteja neste lugar, habitando na nossa vida. E nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem aplaudi-la na linguagem de Não, na linguagem de sinais. Os irmãos podem aplaudir na linguagem de sinais. Pronto. Irmão João. Vamos fazer a leitura de João 3, versículos 14 a 17. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Neste momento, nós teremos a palavra sobre o Ministério Esdras, anunciando Cristo aos surdos. Graças a Deus, igreja, amém? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como teve início o Ministério com surdos aqui na igreja, mas eu vou convidar aqui Kátia, que ela que foi a percussora, né? Foi o motivo de ter criado esse ministério aqui da igreja.
Há 13 anos atrás, no dia 22 de agosto de 2002, nós tínhamos essa irmã nossa, que era surda, e ela frequentava Lindinópolis em uma época que não tinha intérprete. E ela veio trazida pelo Espírito Santo porque ela necessitava de conhecer a palavra de Deus. E também foi um propósito de Deus para ter um motivo de implantarmos o Ministério com Surdos aqui na Lindinópolis. E o pastor, na época, o pastor Pedro, vendo essa irmã aqui frequentar a necessidade, e após uma apresentação da irmã Giz, ela fez uma apresentação em Libras, e ele surgiu no coração dele de implantar um ministério com surdo. Então ela foi o motivo da implantação do ministério com surdos, porque se não fosse ela na época, se não fosse ela que, apesar da limitação dela, que é a audição, vir para um culto que era exclusivo para ouvintes, um culto que era exclusivo para nós, e não tendo intérprete, não tendo alguém que fizesse essa interpretação simultânea, e mesmo assim ela vindo com frequência, mesmo assim guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo já tinha esse propósito aqui na igreja Lindinópolis, que é criar esse ministério com surdos. E foi daí que surgiu, aí na época o pastor Pedro chamou um grupo de meninas, deixa eu falar aqui o nome, Luciana, Loami, Giz e Jéssica, na época, para ter início a esse ministério com surdos. E hoje eu dou graças a Deus, porque são 13 anos de vitórias, 13 anos de batalhas, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E vendo Tanuzi, que há algum tempo atrás aceitou Jesus Cristo aqui na igreja, outros surdos que já passaram aqui, o próprio Renato, que hoje está dando bons frutos lá em Feira de Santana, está casado, está evangelizando outros surdos, é uma alegria para mim ver isso, entendeu? E eu agradeço a vida de Kátia, porque ela que foi o motivo dessa implantação. E eu quero ler aqui uma passagem no versículo 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavra que eu deixo para vocês, que todos esses 13 anos, todo esse trabalho, todo esse esforço, essa luta constante, não é em vão. A nossa felicidade é ver mais irmãos sendo agregados ao corpo de Cristo, sendo salvos pela salvação do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora a gente vai passar um vídeo aqui dos 13 anos de comemoração. No dia 22 de agosto de 2002, um grupo de pessoas tiveram um desafio: levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que, a despeito da sua deficiência auditiva, também necessitam de salvação, os nossos amigos surdos. Iniciou-se na Igreja Batista Lindinópolis o Grupo de Libras. E hoje nós queremos agradecer e louvar a Deus pela coragem e ousadia dessas pessoas, que apesar de não estarem juntos conosco hoje, sem sombra de dúvidas, deixaram um grande legado e fizeram parte da nossa história. 13 anos depois, vocês lançaram as sementes, colheram os frutos e esses frutos permaneceram.
Agora nós teremos a oportunidade de ouvir uma inspiração musical na voz da nossa irmã Gisleide. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Ressuscitar, tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé.
Parabéns ao Ministério Esdras pelo trabalho de levar, pelo desafio que é levar a palavra a um grupo específico. Dou graças a Deus pela vida desses meninos e meninas, de tempos em tempos com uma ou outra variação, mas nunca deixamos de ter, ao longo desses anos, um trabalho de evangelização e de ministração da palavra aos não ouvintes. Abra sua Bíblia comigo e, pela exiguidade de tempo, eu só quero destacar 3 ou 4 pontos de um texto interessante que fala sobre esse aspecto missionário que a igreja deve ter. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Abriu Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. E antes de a gente fazer a leitura, deixa eu convidar Ayla para vir aqui à frente. Eu acho que ainda está conosco. Ayla é filha de Ayana e de Anderson. Ayla tem 1 mês e 20 dias. E a Ayana, durante um bom tempo, muito tempo, frequentou esta igreja, se afastou um pouco e agora vem junto com Ayla e trazendo o Anderson. Ficar de pé, queridos. Meu Deus querido, eu quero te agradecer, Pai Santo, porque o Senhor dos altos céus percebeu que Ayana e Anderson, Pai Santo, vivendo uma vida de união, poderia, Pai Santo, assumir os cuidados com a vida de Ayla. Que Ayla tenha sido um instrumento nas tuas mãos para aprofundar o relacionamento deles, levá-los ao amadurecimento, Pai Santo, emocional, de tal forma que eles constituam uma família debaixo da tua vontade, de acordo com o teu querer. Nesta hora, Pai Santo, com a pequena Ayla na minha mão, tão linda, descansando tão tranquilamente, sem saber, ó Deus, o que a ela está reservado, nós te pedimos que seja o Senhor a escrever a história desta criança. Abençoa os seus pais e se insinua, Pai Santo, veementemente na vida deles. Usa, Pai Santo, o conhecimento que a tia tem do Senhor e usa, Pai Santo, os teus instrumentos nesta terra para que Ayla te descubra, te reconheça e te assuma como único e suficiente Salvador. Nesta hora nós a erguemos a ti e a abençoamos. Com a autoridade que os pais me concedem nesta manhã, eu a consagro ao Senhor neste instante. E que seja uma criança que cresça de acordo com o teu coração. Esta é a oração que como igreja fazemos em nome de Jesus. Ser como Davi, ser como Jesus, te
Quando a gente pensa na vida da igreja, querido, eu lhe digo que uma das tarefas mais difíceis na vida da igreja é alcançar a todos e abençoar a todos e a crescer com saúde. Hoje na escola bíblica dominical nós tratamos de disciplina na igreja. E uma palavra que eu ouvi de um professor hoje resume muito bem a dificuldade que é lidar com esse tema. Ele disse: é um tema complexo. E é um tema absolutamente complexo. E se durante muito tempo na minha vida, em todos os outros ministérios, eu soube lidar muito bem com isso, com o passar dos anos, eu tenho encontrado e tenho visto a dificuldade que é lidar com a disciplina na igreja, porque a gente só entende disciplina na igreja, e a gente aprende isso desde o seminário, a exortativa, a curativa e a cirúrgica, que são as formas que a gente usa para disciplinar na igreja. Sei, já disse isso há alguns anos atrás, que eu preciso conduzir a igreja a uma visão mais clara de como lidar com este tema, que é muito, mas é muito complicado. É tão bom quando uma pessoa chega e diz para você: o que está acontecendo é isto, e torna clara a atitude que você deve tomar. Mas é absolutamente complicado quando você tem que dar com interrogações. Um diz que é, o outro diz que não é, um diz que faz, o outro diz que não faz. Porque ao longo do tempo que sou pastor, já vi muitas injustiças acontecerem. Eu me lembro de uma irmã chamada Jailda. E se o pessoal de Valença está me ouvindo, sabe disso, assistindo, sabe disso. Durante muito tempo, Jailda se afastou da igreja, se desligou da igreja, porque foi disciplinada injustamente, sem merecer, por conta de uma ou outra observação que foi feita. Eu acredito que disciplina precisa de bases muito claras, mas muito bem definidas. Mas uma coisa que eu acho interessante, querido, a disciplina só serve quando é para corrigir. Quando é para corrigir a pessoa. E tem disciplinas que eu fico preso para fazer qualquer coisa, porque eu sei que vai ser um salvo-conduto para a pessoa continuar fazendo mais do que o que está fazendo, porque aquilo que ainda a liga a Deus e a igreja tem sido um freio. E aqui na Lindinópolis eu poderia enumerar diversos casos enquanto eu converso com os irmãos agora. Enfim, me omiti de fazer a reflexão hoje baseada na escola bíblica dominical, mas principalmente porque eu queria falar, não porque eu não quisesse falar da disciplina, mas porque eu queria falar sobre essa visão missionária que é a característica da nossa celebração hoje, que são os 13 anos do Ministério Esdra, que não tinha este nome. Foi o ano passado que nós colocamos este nome, que não tinha, era Ministério Consul, Ministério de Libras, e que agora recebe o nome de Esdra. Mas eu acredito que nos próximos anos precisaremos parar para repensar a conduta disciplinar da igreja, a fim de que ela se torne uma coisa mais clara, mais definida e mais objetiva. Então, como eu não vou falar sobre esse tema hoje, eu escolhi falar sobre o que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, os 3 primeiros versículos, que dizem assim: ora, na igreja em Antioquia havia os irmãos profetas, segundo a saber, os irmãos de onde? Lúcio, o seguinte, Colasso de Herodes, o tetrarca. Aí, versículo de número 2 diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse quem? O que o Espírito Santo disse? Então, depois de jejuar, que jejuaram e oraram e lhe impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esta primeira passagem, que eu quero lê-la com os irmãos, traz uns aspectos bem interessantes, que serve para compreendermos por que às vezes se criam nas igrejas instrumentos para alcançar pessoas e grupos específicos. Nós temos na nossa igreja alguns ministérios bem interessantes. Entre eles, deixa eu destacar só 2. Um eu vou mencionar e o outro eu vou destacar porque é a celebração de hoje. A gente tem um grupo resgate.
O Grupo Resgate trabalha especificamente na recuperação de pessoas dependentes químicas. Faz uma reunião todas as segundas-feiras, não sei quantos já tiveram oportunidade de participar das reuniões de segunda-feira. Faz uma mediação, intermediação entre a pessoa que é dependente com o centro de recuperação. Na semana passada, no domingo pela manhã, nós apresentamos à igreja 3 novos irmãos que ao longo dos anos têm demonstrado e dado evidência da sua chamada para o ministério da palavra. A igreja adotou algum tempo atrás o critério de, se alguém aparece, se alguém se apresenta para o ministério, quer de educação cristã, quer de música, quer de teologia ou ministério pastoral, ela tem que pelo menos, se ainda não fez, tem que pelo menos estar trabalhando 1 ano na sua área que se sente vocacionado. Os 3 que nós apresentamos já têm um histórico de compromisso, de serviço e de envolvimento com a obra de Deus. A igreja, durante esses 16 anos, e deles é que eu posso falar, nunca deixou de ter pessoas vocacionadas, nunca, absolutamente nunca. Nunca tivemos 1 ano sem que houvesse pessoas no seminário se preparando para a obra do Senhor, e disso eu me alegro e encho o meu coração de satisfação, porque Deus continua chamando e cada vez mais chamando pessoas. Nos próximos meses vamos ordenar mais 2 novos pastores que já estão atuando nas congregações. Nós vamos ordenar Oswaldo, que está na congregação da Esperança, e nós vamos ordenar Cristiano, que está fazendo um belíssimo trabalho na nossa congregação do Nelson Costa. No domingo passado nós apresentamos Cristiano, que trabalha com o Grupo Resgate, é zelador da igreja, diácono desta igreja, que tem um histórico conhecido de todos nós, que saiu de uma vida tão difícil, tão complicada, e aos poucos Deus foi conduzindo Cris, de tal forma que hoje Cris se tornou um carrasco no lidar com a palavra, no ministrar a palavra e no cuidar das pessoas. Os meninos do Resgate dizem, mas ele às vezes é ditador. No baba que tem lá na praia, a turma treme, é ele e Raimundo, os 2 carrascos que existem no futebol. Mundoca porque é o juiz, e Cris porque é o coordenador, e ele foi se tornando severo, porque ele tem levado muito a sério as coisas de Deus que Deus tem colocado nas mãos dele. Quem viu Cris alguns anos atrás, e Jason viu Cris em algumas situações bem distintas, não é, Jason? Porque algumas vezes eu que tinha que conversar com ele, Jason pega e leve com Cris. Eu acho que nunca disse isso aos seus irmãos na frente dele, mas vou dizer aqui, porque tinha época que Jason pegava o pobre do Cris, que moía igual arroz de terceira. Quando Cris estava envolvido com as drogas, estava fazendo coisas erradas, pegava coisa dentro de casa, vendia, porque a esposa do Cris é a irmã do Jason. Hoje a gente vê os 2 servindo ao Senhor Jesus Cristo, se beijando e se abraçando o tempo todo, graças ao bondoso Deus. Porque efetivamente ser cunhado desse homem que tem uns 2 metros, você já tem 2 metros de altura, meu filho? Quase 2 metros de altura, um armário, na verdade era um sofrimento para o pobre do Cris, mas Cris merecia. Hoje a gente vê Cris, Roque, levando as coisas de Deus a sério, comprometido com a palavra, com o serviço do Senhor, e a gente dá graças a Deus por isso. Apresentamos também Carlos, e Carlos vem fazendo um trabalho já de evangelização, ajuda na congregação do culto. Depois apresentamos Manuel também, que tem um histórico de serviço, de abnegação, de renúncia em cima daquilo que ele acredita, e a gente deu graças a Deus por tudo isso. Mas além do Grupo Resgate, a gente tem esse ministério que teve época de ficar no ocaso, teve época de ficar mais escondidinho, teve época de diminuir, mas teve época florescente, como agora é uma dessas épocas de grande fulgor. E a igreja de Antioquia, que aparece aqui no texto, ela aparece como aquela igreja que aplica, que define e aplica as estratégias, querido, do Novo Testamento para estabelecimento de novos projetos. Quer ver? Veja comigo o versículo de número 1. Ele começa dizendo assim: ora na igreja em Antioquia. A igreja de Antioquia foi fundada assim, a partir do capítulo de número 1, quando o Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. O povo ficou ali. Aí o Espírito Santo veio, as pessoas continuaram ali. Então o que é que o Senhor faz? Permite que a igreja passe por uma perseguição, porque a igreja se acomodou ali. Quando a igreja se acomoda, ele disse: tem que ir em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. A igreja ficou ali, mesmo com a descida do Espírito Santo. Aí o que é que acontece? Acontece uma perseguição. Deus permite que a igreja passe por uma perseguição. A igreja perseguida sai, muita gente sai e vai para diversos lugares.
Você vai ouvir relato de Samaria, de Éfeso, você vai ouvir relato em outros lugares. Aí um grupo foi para Antioquia, a cidade de Antioquia. Chegou em Antioquia, esse grupo ficou em Antioquia e ali se acomodou. Estando em Antioquia, eles criaram uma congregação, criaram uma igreja. E é esta igreja que aparece aí nesse registro, que ela cresce como congregação, depois vira igreja. E olha as características desta igreja. É que ela se tornou uma igreja forte. Ela se tornou o centro de distribuição de talentos, de dons, de pastores, de ministros, de evangelistas. Uma igreja que era pequenininha, que recebeu um grupo que estava perseguido. O grupo perseguido chegou aqui, viu que não tinha perseguição, funda uma igreja e esta igreja cresce. Aí o texto diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas, mestres. Havia profetas e mestres. Era uma igreja, portanto, que desenvolvia os dons ministeriais. Por isso estava nos falando de uma igreja que ele conhece, cuja dificuldade, uma das grandes dificuldades, é a apresentação, a manifestação de gente que se coloca a sua vida nas mãos de Deus para o ministério pastoral, para estudar teologia, para se preparar para o ministério. E a gente dá graças a Deus, porque dia após dia Deus tem levantado gente para servi-lo de forma especial. Eu lhes digo, irmão, o trabalho de lidar com os não ouvintes é um trabalho absolutamente difícil. Eu tenho um irmão que ele deve estar perto dos 40 anos hoje. E minha mãe o entende, conversa com ele normalmente. E minha irmã o entende, uma das minhas irmãs o entende e conversa com ele abertamente, passam horas conversando. Mas ao longo dos anos eu já aprendi algumas vezes, eu acho que até pela dureza da cabeça mesmo. Mas eu já tomei várias vezes, tomei curso lá em Valença, quando nós iniciamos também esse ministério. Tomei curso para falar Libra. Hoje eu não digo uma única palavra com Libras, e sei que é extremamente difícil, sei que é encantador. A maioria das vezes eu vejo os irmãos olhando para os que estão interpretando, tentando entender ou vendo a beleza, mas pense, querido, que é um grupo que é esquecido em nossa sociedade. E eles também, preste atenção que eu vou lhes dizer, se não ouvirem do Evangelho, eles irão para o inferno. Eles irão para o inferno. E Deus deu essa responsabilidade à igreja de ministrar a estes também. Portanto, a igreja em Antioquia, ela aprendeu a desenvolver seu ministério em função dos dons espirituais, das capacitações. Era uma igreja que tinha mestre, era uma igreja que tinha pastores, era uma igreja que tinha gente, ouça bem, queridos, vocacionada. O Jean, quando falou, disse que Deus colocou no meu coração, já estava, eu trouxe isso, mas eu vou lhe dizer um negócio, Jean. Quem efetivamente foi mobilizado, usado por Deus, foi Kátia e aqueles que colocaram o coração na obra para desenvolver este trabalho. Porque ainda que eu tivesse isso no meu coração, se não houvesse quem abraçasse este trabalho, com toda certeza eu não teria a menor condição de desenvolvê-lo. O que é que eu quero dizer com isso? Que uma igreja missionária, ela é feita de pastores, de mestres e feita de líderes, de pessoas que abraçam a necessidade do outro e faz a necessidade do outro ser uma obrigação sua de atendê-la. Então, quando eu vejo este grupo aqui, quando eu vejo o Resgate, quando eu vejo o Débora, quando eu vejo outros grupos da igreja que tem uma área específica de evangelização, pode ser que nasça no coração de qualquer pastor, mas se nasceu no coração do pastor, ela não cresce se não houver quem abrace este desafio e o leve a termo. Por isso, eu dou graças a Deus pelo ministério Esdra e porque faz um trabalho que eu não tenho e que muitos irmãos aqui não têm a menor capacidade ou condição de executá-lo. Se os irmãos querem sentir o que eu quero dizer, vamos fazer uma aulazinha com eles. Talvez até você descubra o seu dom, talvez você descubra o seu talento, mas como eu, você vai descobrir que você não tem nada a ver com isso, que você não tem a menor condição com isso. Eu acho que é oi que se faz assim, pronto. É a única coisa que eu faço quando vejo Kátia. E eu achava que era oi, e é oi. Pronto, então estou certo, pelo menos não sou analfabeto de tudo. Uma terceira coisa que caracteriza a igreja, essa igreja de Antioquia, veja ainda no versículo de número 1, diz assim: ora, na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, a saber quem? Barnabé e Simeão. Agora, Simeão era o quê? Era de onde?
De onde era Simeão? Do Níger. Lúcio era de onde? De Cirene. E Manaém, que era colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eu acho tão interessante isso, querido, porque era uma igreja que se esforçava para criar uma comunidade de cristãos sem nenhum limite, sem nenhuma discriminação. E em verdade isso faz parte da visão de nossa igreja, de termos a capacidade de acolhermos a todos, independente de sua condição, independente de sua situação. E esta deve ser uma característica de toda a igreja: acolher a todos, sejam de nações, regiões, religiões, comportamentos, procedimentos, origens diferentes. É tarefa da igreja acolhê-los, mas não somente acolhê-los, é tarefa da igreja acolhê-los e nutri-los. Por isso, louvado seja Deus por este abençoado ministério. O versículo de número 2, aparece uma outra e última coisa que eu quero, e penúltima coisa que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Versículo de número 2 diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, fala os irmãos, disse quem? Queridos, é tão importante isso. A gente lê esses negócios e às vezes escapa da nossa percepção. Foi o Espírito Santo quem falou, e não somente o Espírito Santo falou, porque louvado seja Deus, o Espírito Santo ainda fala nos dias de hoje. Mas o mais importante, Fátima, é que o Espírito Santo falou e a igreja ouviu, ouviu. Portanto, era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor ainda continua falando, e fala a vida e na vida de todos os crentes, porque a palavra do Senhor diz que o local onde o Espírito Santo habita é o coração do homem. Então esse Espírito Santo fala, e disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Foi isso que o Espírito Santo disse. Versículos 3 e 4 a gente lê: então depois que jejuaram, oraram, lhe puseram as mãos, os despediram. Versículo 4, os irmãos: dentro do Ministério Esdra tem alguns que estão buscando cada vez mais conhecimento. Tem 2 semanas ou 3 que você participou do congresso? Do evento que você participou? Em agosto. Então foi mês passado. No mês passado participou de treinamento. E esse ponto aí, o que eu quero destacar é que uma igreja que tem uma visão missionária, além de ouvir e ser sensível à voz do Espírito Santo, ela envia os vocacionados para a obra. E aqui eu volto a citar os 3 que nós já enviamos. Hoje, na verdade, eu não sei quantos nós já enviamos para o seminário, eu não sei quantos nós preparamos, mas sei todos aonde estão, os que concluíram o curso e os que se apresentaram e levaram a sério a sua chamada. Eu sei aonde eles estão trabalhando, aonde eles estão servindo, e sei como estão os seus ministérios. E a gente dá graças a Deus, porque podemos ser uma igreja com recursos limitados. Mas ouça bem o que eu vou lhes dizer nesta hora, irmãos. Nossa igreja pode ser uma igreja com recursos limitados, mas nunca deixamos de sustentar um vocacionado à palavra de Deus no seminário. Nunca. Atualmente vivemos um momento financeiramente difícil, por 2 razões. Uma, pelo quadro que se instalou no nosso país. Ele tem afetado a muitos, quase todos. Poucas áreas no nosso país não foram afetadas pela crise que se instalou. Mas uma segunda razão é porque ainda tem muita gente que precisa se converter para lealdade e fidelidade a Deus na devolução dos dízimos e oferta. Esta é a segunda razão porque a gente passa dificuldades financeiras. Se durante um bom tempo, e nós evangélicos temos umas características bem interessantes, durante um bom tempo nós não falamos do Espírito Santo, porque não queríamos confundir a nossa doutrina com a doutrina pentecostal e neopentecostal. As igrejas, então, durante muito tempo atrás, as igrejas históricas, as batistas principalmente, elas pararam de falar na pessoa do Espírito Santo. Segundo, nós paramos de falar sobre as boas obras e de fazermos boas obras porque nós não queríamos ser assemelhados aos espíritas.
Então evitamos falar e fazer as boas obras, evitamos falar e depender do Espírito Santo para nós não nos assemelharmos aos outros grupos. E com esta preocupação em não sermos parecidos, em não nos preocuparmos com os outros, fomos esquecendo de que a voz do Espírito Santo fala, presta atenção, não a um grupo. A voz do Espírito Santo e o Espírito Santo fala à igreja. Na atualidade, deixamos de falar de dinheiro porque nós não queremos parecer com as igrejas A, B e C, cujo ministério e teologia está baseada no ter. Deixamos de falar. Deixamos de falar isso abundantemente, consequentemente, os crentes deixaram de ser dizimistas. Como se não falar significasse que a gente deve deixar de ser. Dízimo é uma doutrina bíblica e, como tal, ela faz parte da vida do crente. O crente que adultera, ele sabe que ele está pecando, ele sabe que ele está em pecado e sabe que a palavra de Deus o condena por isso. E às vezes fica esperando que alguém de fora diga: você está em pecado. Mas a pessoa sabe que está em pecado. O crente que, sendo crente, não devolve o dízimo, ele sabe que ele está em pecado. E nas quartas, talvez daqui a 2 quartas-feiras, 2 não, porque na semana que vem a gente tem a jornada, então é dia da família. Talvez na primeira semana de outubro a gente esteja falando de Malaquias 3:7. Nessa quarta agora a gente fala sobre capítulo 2, versículo 7. E na semana dessa quarta, agora 15, a gente fala sobre capítulo 3, versículo 7, que fala sobre de 7 a 10, 3 de 7 a 10, que fala sobre essa fidelidade. O crente sabe. A questão é que algumas vezes a gente espera que sejamos cobrados. E na semana passada, nós perguntamos, na quarta-feira, nós perguntamos na igreja no culto: se Deus tratasse você da forma como você trata as coisas de Deus, como é que estaria a sua vida? Como é que estaria a sua vida? Não é minha preocupação hoje, porque isso eu estou tratando na quarta-feira. Veio a calhar porque estamos falando dessa igreja missionária e tocamos no assunto. Mas a última coisa então que eu quero voltar para fechar aquilo que eu falei, é que uma igreja missionária é aquela que cumpre fielmente a tarefa de enviar aqueles a quem o Espírito Santo tem chamado, com muitos recursos, com menos recursos, com poucos recursos. Esta igreja tem feito a sua parte e a sua tarefa missionária, preparando pessoas para que, preparadas, possam ser usadas a fim de que ganhem outras para o reino e para o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a gente não tem um não ouvinte em casa ou na família, naturalmente a gente não sente a importância e a relevância. Mas quando você conhece um, ou quando você tem dificuldade de se relacionar com ele, aí a gente vê o quão difícil é o trabalho que esses meninos e meninas fazem, e a Deus queremos dar graças pela vida deles e por este ministério. Eu quero convidar todos os que fazem parte do ministério Esdras que vem aqui à frente. Todos. Venham aqui em cima. Com camisa ou sem camisa, vem aqui à frente. Ah, sim. Pensei que em inglês subir fosse descer. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar abençoando a este grupo. Sueli, tem mais alguém que eu tenho que chamar? Já pode dizer. Se tiver mais alguém se escondendo, pode chamar, pode me dizer que eu chamo. Ô Raul, vê se Giz só está bebendo água aí, pede para ela dar uma subidinha. Giz, ela faz parte também do ministério, levou o João para tomar água. E nós queremos abençoar todo o ministério. E como pastor desta igreja, Jean e equipe, eu quero agradecer a vocês por colocarem a vida nas mãos de Deus, à disposição do Senhor,
para uma tarefa que às vezes passa distraidamente pela igreja. Só os percebemos quando estão ali na frente fazendo aquelas coisas que a gente não entende o que é, mas que é um ministério relevante, porque por conta desse ministério, alguns já encontraram o caminho dos céus, e muitos outros ainda vão encontrar pelos propósitos e planos que vocês têm para este ministério. Então nós vamos cantar e vamos abençoar este grupo. Vamos lá, gente? Abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição vos alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, e Deus os renove no exercício desse ministério. Meus parabéns pelos 13 anos de existência aqui nesta igreja. Os irmãos podem se assentar. E orando silenciosamente, interromperemos o nosso culto coletivo aqui neste lugar. O coletivo porque o culto individual continua no coração de todos nós, de cada um de nós.